segundo fundamento da fé verdadeira que nós vamos tratar nessa noite chama-se meditação. Primeira foi oração. Segundo fundamento, como chamamos? Meditação. Veja, quando o Senhor Jesus, ele foi enfrentar o diabo no deserto, a primeira investida do diabo foi com dúvida. E disse assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vamos lá, qual foi a resposta do Senhor Jesus? Nem só de pão. Espera aí. Mas hoje gente para gostar de pão, né? Sim ou não? Só que não é pão. Não se trata de pão. Se trata do material. Quando Jesus disse assim, nem só de pão vive o homem, ele está falando nem só do material. Mas olha, o material é o apelo mais forte do diabo. O diabo sabe que pega a criatura no pão. O diabo sabe que pega a criatura no pão. Escute, a correria atrás do pão. Por causa dessa correria do material, o diabo pega muita gente. Isso foi Satanás que falou a Jesus: transforme isso aqui em pão. Jesus falou assim: não, mas não é só de pão. Não é só de pão que o homem viverá, mas, veja, de toda a palavra. Aonde que Jesus aprendeu isso, hein? Fala assim, meditando. Como era Jesus com 12 anos? Com 12 anos subiram a festa a Jerusalém. Daqui a pouco os seus pais, quando deram falta dele, cadê ele? Onde é que estava o Senhor Jesus? Aonde? Ele estava no templo, falando sobre a palavra e impressionando os fariseus e saduceus com o seu conhecimento acerca da Escritura. Você não vai ser forte porque Deus vai te fazer forte. Você vai ser forte se você quiser ser forte. Viu? Você que não quer ser forte, você vai ser fraco. Se você não ambicionar ser forte na fé, você vai ser fraco. E ninguém vai conseguir ajudar você. Ser forte é uma escolha que você vai fazer. Quem vai ganhar? Você. Os outros vão ganhar com você também, se você for forte. Mas a pessoa que mais ganha é você. Ah, esse é um sonho, né? Eu falei para as pessoas, é um sonho que eu tenho, que as pessoas decidam serem fortes, né? A exemplo do Senhor Jesus Cristo. Porque ele estava pronto para a batalha. E ele conseguiu. Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor de vivos e mortos. Porque ele realmente meditou na palavra do Pai e ficou forte. E fez o que tinha que fazer e é Senhor. Hoje ele é o nosso Senhor. E hoje ele dá o Espírito Santo para as pessoas que querem segui-lo, conhecê-lo, aprender mais dele. Deixa tudo nessa quarta-feira. Eu tenho falado que você enriquece a sua vida com Deus. Você cresce com Deus quando você decide conhecê-lo, conhecer como ele pensa. Né? Domingo nós falamos sobre os pensamentos, foi o domingo da troca dos pensamentos, da mudança de pensamentos, e nós falamos para as pessoas, se você aceitar ter novos pensamentos, os pensamentos de Deus, se Israel me ouvisse, se ele andasse nos meus caminhos, né? Como um pai que lamenta
atitudes erradas de seu filho, de sua filha, e diz, minha filha, por que tu está fazendo isso? É a mesma coisa. Deus também lamenta que as pessoas o troquem, né, por muitas coisas. Teve um trecho dessa reunião mais para frente que nós falamos sobre falar das coisas de Deus, né? Quando você fala da palavra, você sobe. Quando você está falando das coisas daqui de baixo, você está fraco. Quando você fala das coisas de Deus, você sobe. Você fica forte. Nós vamos para o terceiro alicerce nesta noite de quarta-feira em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E que você se prepare para você ter de fato uma experiência com o Espírito Santo. E eu creio que será hoje. E dela jamais se afaste. E se você se afastou, que você volte, como foi o caso da Clícia. Acompanhe. Dona Clícia, qual foi a experiência que a senhora teve com Deus? Era uma afastada, né? Senhor. Você se afastou? Sim. Por quê? Foi devido a problemas na minha vida amorosa dentro da igreja. Eu cheguei na igreja aos 12 anos, acompanhado da minha mãe, e eu sofria desde a minha infância com desmaios. E na igreja eu me libertei. E mesmo novinha, com 12 anos, eu levava a Deus a sério. Orando para ser curada, Deus me curou. Logo, em poucos meses que eu cheguei na igreja, aquele mal que me acompanhava desde a infância, né? Esses desmaios já tinha passado por médico, especialista e nada, não tinha nenhum diagnóstico. Com 13 anos, eu fui levantada obreira, né? 13 anos. E fiquei ativamente até os meus 21 anos. Com 19 8 anos, então. Isso. 8 anos de obreiro. 8 anos, ativamente. Naquela época eu só estudava, não trabalhava, então era casa, igreja e escola. E com 19 anos eu noivei, né? O rapaz da igreja? Sim, senhor. Tive 2 relacionamentos. Após finalizar esse noivado, depois de um propósito que eu fiz com Deus e por me atrapalhar espiritualmente, na tentativa de esquecer o anterior, eu deixei que a outra pessoa que se aproximou chegasse a um namoro, né? Nós namoramos poucos meses, eu descobri que a pessoa me traía. Aí você se afastou por causa disso? Sim, aí eu falei, agora eu não quero mais saber de nada, deixei de orar, deixei de jejuar, deixei de ler a Bíblia, deixei de fazer meus propósitos, minhas correntes e, principalmente, deixei de acreditar que Deus responde às minhas orações. Aí eu falei, agora eu vou estudar, né? Eu vou para a faculdade, lutar por um sonho de ter uma profissão, ser independente e fui. Finalizei minha graduação, não satisfeita, fui para pós, fiz 2 pós-graduações e continuava vazio. Aí eu percebi... Aí você sentiu um vazio? Sim. Depois que você se afastou? Senti o vazio, senti a saudade, porque eu lembrava, né? Graças a Deus que Deus me poupou, porque eu tinha as orações dela, que ela continuou firme. E eu recebi os convites na faculdade, né? Para o mundo, para balada, vícios. E eu lembrava, sexta-feira, eu estava aqui no salão, né, guerreando contra o diabo. Eu falei, eu não posso ceder para o mundo, porque eu sei que é o diabo que está por trás, né? Eu vou desagradar a minha família. E eu resolvi quando o meu irmão faleceu, que Seu também irmão? Era pastor na nossa igreja. O seu irmão foi meu pastor? Meu irmão foi pastor. Sofreu um mesmo? acidente em Tefé, veio a óbito, e eu e ela fomos buscar o corpo dele, né? Foi? E nesse translado, tem 15 anos. 15 anos. E nesse translado, Deus falou comigo dentro do... Então, peraí, o seu irmão era pastor? Sim, senhor. Em Tefé. Em Tefé. Aí sofreu um acidente, veio a óbito. Veio a óbito. Aí vocês foram buscar o corpo. Nós 2. Aí na volta, o que aconteceu? Deus falou comigo. Eu tenho certeza, porque quando Deus fala, não fica dúvida. Porque Deus falou assim, ontem, a essa hora, seu irmão estava feliz da vida me servindo. E se fosse você? Aquilo ali foi um despertar para mim. Eu olhei para o relógio, olhei para o caixão que estava aqui do meu lado e olhei para ela que estava à minha frente. E aí, Aí eu pensei, na mesma hora, eu vou voltar. Isso era na sexta, sábado nós sepultamos, domingo eu fui para a igreja com ela. E ela me chamava, eu falava, não vou, mãe, não vou. Quando eu falava não, ela ia... ovelhinha turrona. Né? Ela ia para a igreja e eu ficava chorando, porque eu lembrava. E era o dia que eu mais amava vir para a igreja, era o domingo. Eu falei, agora eu vou voltar com força total. Foi quando eu vim para cá, em agosto de 2015.
E desde lá, graças a Deus, eu não saí. Está firmada aí? Isso, eu lembrei, já sabia o que eu tinha que fazer, né? Eu tinha que orar, tinha que voltar aos meus propósitos e vim. Como é que ficava o coração da senhora vendo a filha gelada com Deus? Partido, né? Porque Preocupada. isso. Eu cheguei muito apaixonada pelos meus filhos, mas uma obreira falou para mim assim, Dona Socorro, para a senhora se libertar de tudo, a senhora tem que ter o Espírito Santo. E ele, primeiro que tem que largar essa paixão pelos filhos. E eu larguei. Meu filho morreu. Eu sacrifiquei. Está firme. E estou firme. Interessante a história dela, né? E é uma história que eu já vi se repetir algumas vezes em outras pessoas. Vida amorosa. Inclusive, a gente sempre avisa as pessoas que invistam no casamento, que se cuidem. Nós temos aí a terapia do amor amanhã, que é, assim, uma reunião mas muito qualitativa, para você não errar na vida amorosa. Você deveria fazer a terapia do amor. Mas graças a Deus que a Clícia acordou a tempo, né? Ela esteve conosco na reunião de 6h50 domingo. Quem esteve presencialmente viu ela contando ali com detalhes, como você assistiu, né? Mas não faça o que ela fez. Se você fez, volte como ela voltou, que agora ela está bem, nós conhecemos ela. Ela está aqui firme, com o Espírito Santo, com a cabeça no lugar. Deus quer fazer o mesmo com você, mas a escolha é somente sua. Mostra a nossa central de atendimento, Pastor Lucas, lá da Universal do centro da cidade, ao lado da Sambel. E você pode mandar a sua mensagem. Você que está sofrendo na vida amorosa, você que também se perdeu por causa disso, ou por causa de qualquer outra situação, você se afastou, você desistiu, você fraquejou, você está caído, mergulhou em tantas coisas erradas como ela, muitas besteiras, né? Se envolveu com os vícios. Quem sabe é a sua realidade de hoje? Conta conosco, você que está em depressão, com pensamentos de morte, pensamentos de não vencer, de nunca mais se levantar. Isso é mentira do diabo, porque o Senhor Jesus vai ajudar cada um de vocês. Pode contar conosco, bem? Você acompanha aí as imagens do nosso domingo. Graças a Deus, muita gente voltou, muita gente trouxe o óleo e nós fizemos a nossa unção, né? E temos avisado as pessoas sobre não quebrar nem um domingo, né? Faltam agora 14 domingos até a virada, até o final do ano. E eu estou ensinando as pessoas, unja-se como eu estou fazendo. Todos os dias pela manhã eu coloco óleo na minha cabeça e eu digo ao Senhor que o meu cálice transborde, que a bondade e a misericórdia me sigam e que eu permaneça por longos dias na tua casa. Olha, isso muda a vida de qualquer pessoa. Isso muda a sua história. Isso muda a sua história. Muitas bênçãos virão para a sua saúde, como você vai acompanhar agora. Mas principalmente, estar na casa de Deus, se alimentando da palavra, buscando a presença de Deus, não há o que te deixe melhor. Acompanhe. Qual o nome da senhora? Edilene. Fale o que a senhora estava sentindo. Estava sentindo, assim, perturbação na minha cabeça, desânimo, tristeza, assim, não estava conseguindo dormir direito. E agora eu estou bem. Como é seu nome? Rafaela. O que aconteceu, Rafael? Muita coisa. O que você sentia? Ansiedade, não consigo dormir, não consigo comer direito. A vida tá uma bagunça, sabe? E a cabeça? Mas aliviou a cabeça agora? Sim, bem melhor. Agora. Graças a Deus. Não, você está curado. Amém. O que você venceu, né?
venci através de Deus, né? Eu venci o vício, né, do meu esposo, que ele era viciado, através da gota do milagre, né? E através da água, né, eu levava para casa, vinha, né, levava para casa a gota do milagre, e como ele não Como ia é que você tomar, usava? eu usava no bebedouro. No bebedouro? No bebedouro. No bebedouro, bispo. Como se eu desse na mão dele, ele não ia tomar. Então eu vinha, fazia a minha oração, né, entregava aqui no altar, e chegava em casa, eu abençoava o nosso bebedouro, né? E eu pedia de Deus que Deus pudesse tocar na vida dele através daquela água. Deixa eu falar, qual é o seu nome? Wanderson. Você era viciado em quê? Principalmente em bebida, mas também usava Corote, você bebia? qualquer bebida. Qual é? bispo. O Sim, que senhor. viesse, Mas né? é verdade, até álcool eu cheguei a beber, bispo. Aqueles álcool mesmo? Sim, senhor. Meu Deus. E também Você eu ficou usava quantos anos assim? 18 anos, Hoje você está com quanto? 32. Então você tinha 14 anos quando começou. Sim, senhor. E está liberto há quanto tempo? 1 ano. 1 ano e 1 mês. Está liberto mesmo, esposa? Hã? Sim, senhor, liberto. E ele, como é que ele fazia? Ele bebia em casa, saía? Como é que é? Ele, geralmente, quando ele começava a beber, ele já saía para a rua. Ele passava 2, 3 dias fora, né? E eu naquela luta, né? Passei ali 1 ano praticamente lutando, né? E eu falei, Deus, eu não vou desistir. E eu continuava vindo, né? E levando a água. E eu falei, Deus, uma hora o Senhor vai cessar toda essa dor. Porque era uma dor que não só trazia para ele, mas ele trazia para dentro da nossa família, né? Porque eu já tinha 2 crianças, né? E aí eu via o sofrimento dos meus filhos, porque ele saía, né, para a rua e eu ficava sozinha em casa. Então ali era um sofrimento sem fim. Acabou, né? Acabou. Tá liberto mesmo? Liberto. Domingo foi um domingo muito especial. O poder de Deus se manifestou. Você viu o testemunho, né? Esse rapaz viciado. Eu desde o início do propósito do mergulho de Naamã, eu falei que se você fizer os 7 domingos, no final dele, você vai ter um testemunho, não só de cura, como os que você tem assistido, mas libertação de vício também. E seja lá qual for o vício, mas a gente precisa ter propósito, como esse propósito do azeite. Por longos dias habitarei na sua casa. É fechar esse ano buscando a presença de Deus e a palavra de Deus. E você vai descobrir por si mesmo, não só porque está escrito, mas você vai provar que Deus, para ele, não tem impossíveis. Você vai abraçar o seu milagre. Por favor, me dê nomes aí, Lucas. Sim, bispo, nós já temos aqui algumas participações. A Josiane, ela diz que estará conosco logo mais, às 19 horas, buscando o Senhor Jesus. Ela estará conosco hoje, nessa quarta-feira. A Pauline diz aqui, quero estar nessa quarta-feira para me alicerçar em Deus. Não aguento mais viver sem o Espírito Santo. Ela estará conosco logo mais às 19 horas. A Amanda diz que sente fortes dores nas costas, já foi ao médico e nada resolve a sua situação. Ela pede oração e aceitou o desafio de estar conosco nesse domingo, bispo. A Francisca diz aqui que precisa de ajuda, não aguenta mais viver tão deprimida e angustiada. E estará conosco nesse domingo, bispo. E a Neide diz aqui, eu creio que nesse domingo eu alcançarei a minha cura através da minha fé. Estará também conosco às 9h30 da manhã. E nós seguimos aqui no atendimento, bispo. Maravilha, eu quero que o dia de hoje não termine sem você receber o Espírito Santo. Eu combinei domingo que as pessoas venham preparadas para essa reunião, para beber realmente essa água que quando ele dá não tem mais sede. Você fica uma pessoa firme. E domingo vai ser esse domingo especial do reencontro com Deus. Agora acompanhe a história dessa jovem, mais uma que se afastou e, graças a Deus, conseguiu voltar. Vamos lá. Me chamo Crislane, eu conheci a Igreja Universal aos 13 anos através de um obreiro que morava perto da minha casa, ele me convidou e eu fui para a igreja, para a reunião, gostei e comecei a participar.
Aos 14 anos eu conheci uma pessoa e comecei a namorar, me relacionar com ela. E através desse namoro eu comecei a me esfriar, a deixar as coisas de Deus de lado e priorizar esse namoro. E aos 15 anos eu engravidei. A gente ficou junto, mas foi uma coisa que não deu certo, um relacionamento muito conturbado, muitas brigas. E aos 18 anos eu me separei dele por traição da parte dele e acabei saindo da igreja. E aí eu fui para o mundo, e aí eu me envolvi com festa, com bebidas, e eu fiquei uma pessoa depressiva, uma pessoa que vivia muito na solidão, era vazia. Quando eu estava na festa, eu estava alegre, mas quando eu voltava para casa, eu voltava pior do que quando eu saía para ir para a festa. E eu fui me envolvendo com outras pessoas e nunca dava certo. E aí foram 18 anos afastadas da presença de Deus. E esses 18 anos foram só de sofrimentos, de vazio. Tentava preencher com várias coisas, de várias formas, com pessoas e com coisas, mas nada disso preenchia o lugar que é de Deus. Decidi voltar porque eu não aguentava mais viver daquela forma, de sofrimento, de vazio, de tristeza. E na vigília de 2019, eu fui através do convite da minha mãe. Na verdade, ela me convidou e eu disse que eu não iria, porque eu estava revoltada com a minha vida. Mas no final, eu decidi ir. Na noite, eu decidi ir. E foi lá que eu foi lá que eu decidi voltar, porque eu não aguentava mais. E através da palavra que eu ouvi do homem de Deus que estava lá, eu decidi voltar. E a partir daquele momento, tudo mudou para mim. Comecei a frequentar as reuniões de quarta, de sexta, de domingo. Comecei o processo de libertação, tudo de novo. E então eu decidi pegar firme, mesmo com vergonha, mesmo sentindo vergonha do que as pessoas iam falar, porque a maioria sabia que eu estava afastada há muitos anos. E eu enfrentei tudo aquilo, aquela vergonha de as pessoas comentarem, mas eu não olhei para isso, eu olhei para Deus, porque eu precisava de Deus, eu sabia o quanto eu precisava de Deus. Eu me batizei nas águas e depois de 6 meses eu recebi o Espírito Santo. E aí sim, eu me tornei uma pessoa completa, sem vazio, sem precisar de coisas e nem pessoas. E hoje eu sou uma pessoa completa, alegre, feliz, que a alegria do Espírito Santo nada nos tira. A gente pode estar vivendo a dificuldade que for, a tribulação que for, mas a paz e a alegria não é tirada da gente. Então, hoje eu sou uma pessoa completa. Peço o seu perdão. Ovelhas perdidas têm sido meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, e de monte para colina andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Meditando no versículo acima, o Espírito Santo me tocou profundamente sobre os erros que nós, pastores, cometemos. Fomos chamados para levar a palavra de Deus aos perdidos, curar os enfermos, dar esperança aos que nada mais esperam dessa vida. Porém, no curso desse trabalho, querendo acertar, muitas vezes acabamos errando e fazendo outros errarem. Eu mesmo sou culpado disso, reconheço. Uma palavra mal colocada, uma forma mais agressiva de falar, uma decisão que causou dor e perda para alguém. São apenas algumas formas que podemos fazer as pessoas errarem e se desviarem do caminho de Deus, mesmo se esta não foi a nossa intenção. Sei que boas intenções não bastam, e por isso estou aqui pedindo o seu perdão.
Olha, eu quero dizer que em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, domingo vai ser esse domingo, né? Nós colocamos aí o trechinho da carta, né? Um trecho da carta do Bispo Macedo à igreja pedindo perdão, e nós esparramamos essas cartas para buscar pessoas como ela, que erraram se afastando. É sempre um erro, porque você vê, ela se afastou da presença de Deus, a vida dela não foi para cima, não inclinou. A vida dela declinou completamente. Espiritualmente, ela se entregou completamente aos erros e ganhou um vazio, ganhou a tristeza, ganhou a infelicidade dentro dela. Mas hoje está aí, como filho pródigo, para quem não sabe, quer dizer filho desperdiçador, ela voltou e está bem, e está com o Espírito Santo. Domingo vai ser esse domingo do júbilo do céu, porque você se arrepende dos seus pecados agora e você se volta ao Senhor. E Ele vai presentear você com o Espírito dele. Me dê mais nomes, Lucas. Sim, bispo, temos mais participações. O Pablo, ele diz aqui que vai sair mais cedo do trabalho para estar nessa noite da salvação hoje, logo mais às 19 horas. A Gabriela diz que quer ter um renovo espiritual e está se preparando também para estar conosco às 19 horas. O Adriano da Alvorada diz aqui, cada quarta-feira tenho aprendido a manter a minha salvação, não perco por nada, estarei às 19 horas. A Regiane diz aqui, estou com muitas dores nas pernas há mais de meses, estarei nesse domingo às 9h30. E diz aqui o Felipe, bispo, estou afastado há 6 anos e nada tem dado certo para mim. Me sinto sem forças e angustiado. Deixei a Deus e perdi tudo, mas quero recomeçar e Ele estará conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, bispo, nesse próximo domingo. Nós ali no centro estaremos especialmente às 19 horas, ali na Avenida Getúlio Vargas, 920. E também estaremos nesse domingo às 8 horas da manhã, bem como também às 18 horas. Maravilha, eu tenho certeza que será um domingo inesquecível como hoje. Essa quarta marcará. Nós temos pedido a Deus não que Ele te dê uma impressão da presença dEle, mas que Ele venha selar, carimbar você com o Espírito Santo. É isso que nós queremos. Vamos orar. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Senhor e meu Pai, nós vemos muitas pessoas corajosas demais para fazerem besteiras. Pessoas que têm coragem de te abandonar, que deixaram os teus caminhos. Mas é uma coragem tola, porque as pessoas se arrebentam. Eu mesmo, Senhor Jesus Cristo, não conheço um que ficou de pé. Todos se arrebentam de igual modo. Mas o Senhor é rico em perdoar. A tua palavra diz que contigo está o perdão. E aonde esta criatura estiver, seja num presídio, num hospital, e ela quebra o seu orgulho, ela se arrepende, ela pede perdão, ela decide voltar, como essa jovem fez. Depois de vários anos, ela decidiu retornar. E hoje ela está bem, recuperada, restaurada, com o teu Espírito. Meu Deus, que hoje mesmo seja uma noite assim, um dia assim, que esta criatura nem espere o domingo, que ela volte hoje mesmo. E que domingo, meu Pai, as pessoas aceitem essas cartas, esse nosso convite, e a sua casa venha ficar repleta de arrependidos. E haverá júbilo no céu. Atende o teu povo, ajuda o teu povo, em nome de Jesus. E abençoe essa água, aonde ela for apresentada. Toca nesta gente agora com muitas respostas. Bebamos. Vencerá
Vencear, meu amigo. Nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E é sempre uma cerimônia muito especial, tá? Em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. E 19 horas, essa reunião especial aqui na Catedral, tá bom? A gente fica por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês.